Durante o julgamento do deputado Daniel Silveira, o advogado de defesa, Dr. Paulo Faria, denunciou uma série de ilegalidades ocorridas no decorrer do processo, com a unificação das figuras da vítima, do acusador e do julgador, para levar a uma condenação política. O advogado lembrou que a Constituição Federal institui o sistema acusatório e proíbe tribunais de exceção, além de garantir a imunidade dos parlamentares por quaisquer palavras, opiniões e votos, e instou os senhores ministros a respeitarem as previsões da Constituição e das leis. O advogado alertou: a Suprema Corte está fazendo um julgamento político porque o acusador, o investigador e o julgador estão na mesma pessoa. Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como Bárbara do canal Te Atualizei e a Folha Política. Toda a receita gerada pelo nosso jornal desde 1º de julho de 2021 está bloqueada por ordem do TSE, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 9 meses, toda a renda do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssima senhora vice-procuradora-geral da República, senhoras e senhores ministros, boa tarde, agradeço aí a oportunidade. Doutor, o senhor poderia levantar só um pouco o microfone? Obrigado. Repita. Está ótimo. Boa tarde a todos. Primeiramente, excelência, eu gostaria de informar que eu invoquei o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal, que é claro em atribuir que ninguém é obrigado a deixar de fazer ou fazer algo que não esteja em virtude de lei para poder exercer o meu direito constitucional de não apresentação de passaporte vacinal. Ao mesmo tempo, também invoquei o inciso 10 do artigo 5º, que diz claramente que a questão da inviolabilidade, o princípio da inviolabilidade. Então, é só para poder deixar claro a vossas excelências que não houve nenhuma recalcitrância quanto à recusa inicial de submeter ao RT-PCR, até porque eu fiz em janeiro e feriu a narina, por isso que eu tive uma resistência, mas depois que afirmaram que a equipe médica do Supremo é excelente, realmente e fui até e fiz o exame e deu negativo. Bem, inicialmente eu gostaria de apresentar uma contradição aí, uma contradita ao que a nobre procuradora falou sobre a questão do respeito ao devido processo legal, com a devida vênia, durante todo o andar processual da ação penal. Eu diria que 99% foi violação ao devido processo legal. Inúmeras manifestações da defesa, inúmeros recursos, inúmeros pedidos eram indeferidos sumariamente com uma linha, 2 linhas, 3, e causou espécie
este advogado ser condenado em pagar multa de R$2.000 pelo eminente relator por recorrer. Por exercer o seu munus público de advogado, garantido pelo artigo 133 da Constituição Federal, de exercer a advocacia em sua plenitude. Afinal, o advogado ele tem o munus público da defesa do seu cliente, do seu constituinte. E nada mais fiz, excelências, do que exercer esse direito, haja vista os embargos declaratórios rejeitados pelo eminente relator. Não havia nenhuma menção ao objeto dos primeiros aclaratórios. Tanto é que para ingressar, como é uma decisão monocrática, para ingressar com um agravo regimental, necessitaria de esclarecimentos. Então foi justamente isso. E causou muita espécie essa condenação, e aí eu rogo que é uma violação à advocacia, violação aos prerrogativos, e deixo isso consignado. Inclusive, eu solicitei a presença do Conselho Federal da OAB para assistir a esse julgamento, para respeito às prerrogativas deste advogado. Pois bem, feitas essas considerações iniciais, eu gostaria imensamente de lembrar que o sistema em vigor no Brasil é o sistema acusatório. E é importante mencionar o artigo 3A do Código de Processo Penal, que ele diz que o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Então, aqui está claro que o sistema vigente no Brasil não suporta o sistema inquisitório, onde o juiz é a vítima, é o acusador, quem determina as investigações, quem manda prender, quem faz todos os atos relacionados ao sistema inquisitório. E não, data máxima venia, é o sistema acusatório, que é o que vigora em nosso ordenamento jurídico. E aqui, com todo respeito aos eminentes pares, caso houvesse alguma violação à honra de vossas excelências, caberia sim. Eu aqui não estou defendendo as falas, eu estou defendendo o direito de ser julgado por um julgador imparcial, algo que não foi visto em nenhum momento do trâmite processual célere da ação penal 1044, antecedida pela PET 9456. Então, o sistema penal acusatório é o sistema que vigora no Brasil. E nós não vimos, enquanto defesa, não vimos em hipótese alguma, em nenhum momento, essa imparcialidade. E o princípio do juiz natural também não foi seguido, porque várias vezes, inúmeras, o eminente relator, de ofício, abriu inquéritos ao seu alvitre. E essa forma de atuação não condiz com o sistema penal acusatório, porque viola o princípio da legalidade, princípio da imparcialidade, diversos outros princípios, inclusive pactos internacionais de direitos humanos. E é o que nós vimos nessa ação penal. Porque eu quero chamar a atenção, porque em diversos momentos a defesa requerendo direitos, requerendo que fossem observadas normas legais, constitucionais, simplesmente as decisões vinham em uma, duas linhas. E o que faz um embargo de declaração, excelências, é justamente esclarecer as obscuridades e omissões que ocorreram nas decisões. E foi justamente isso que foi feito o tempo todo. Porque o objetivo da defesa é defender o direito do seu constituinte. Em nenhum momento a defesa agiu de forma recalcitrante ou mesmo de forma inconsequente para adiar ou tentar fazer qualquer ato de subterfúgio para poder afastar o julgamento plenário. Hipótese alguma, excelência. Muito pelo contrário. Sabemos nós que o artigo 3º do Código de Processo Penal,
ele remete a subsidiariedade aos demais códigos. Por exemplo, como o eminente relator várias vezes invocou artigos do Código de Processo Civil. E um dos importantes mecanismos do Código de Processo Civil, data máxima vênia, é o processo saneado para ser julgado. O próprio relator, no seu relatório, que disponibilizou há uns 3 dias, deixou claro que existem 2 processos, 2 agravos regimentais pendentes. Isso, por si só, Excelência, já era motivo para não ocorrência do presente julgamento. Por quê? Agora, nesse calor do julgamento, obviamente, os agravos regimentais serão indeferidos. Então, houve, nesse ato, violação ao devido processo legal. E isso prejudicou muito a defesa, porque esse agravo regimental, Excelência, é de setembro. E nós estamos em abril. Os embargos de declaração que foram julgados no dia 4 eram de novembro e dezembro. E foram julgados simultaneamente com a mesma decisão. Os mesmos artigos, as mesmas vírgulas. Então isso, no meu entendimento e de juristas, viola consideravelmente o princípio da fundamentação das decisões, que está inserido no inciso 9 do artigo 93 da Magna Carta. Isso é declaração de nulidade da decisão, e é isso que foi buscado o tempo todo, demonstrar ao relator que ocorreram inúmeras violações. E nesse caso, o sistema acusatório está sendo literalmente aniquilado, com a devida vênia. E está sendo julgado aqui um inocente que, utilizando a sua imunidade natural, a sua imunidade parlamentar, formal e material, e lá está escrito, Excelência, no artigo 53, está escrito quaisquer palavras e votos. Então, quaisquer precisa ser imediatamente substituído, porque foi entendimento dessa corte, quando recebeu a denúncia, que o parlamentar cometeu crimes. Crimes de quê? De crítica, de ironia. Tanto é verdade que quando a nobre procuradora, vice-procuradora, estava mencionando, ela sorriu. Por que ela sorriu? O relator também. Porque se tratavam de críticas. Ninguém pode ser punido, criminalizado, condenado por ter emitido uma crítica. Ásperas, sim, mas que se busque aqueles que se sentem ofendidos os artigos 138, 139 e 140 do Código Penal, que é a calúnia, difamação e injúria. Em nenhum momento, nenhum dos eminentes ministros e ministras procedeu qualquer representação contra Daniel Lúcio da Silveira. Então, isso por si só já é a prova de que não houve esse exagero, como foi com a devida vênia, foi demonstrado na denúncia, menos de 24 horas depois da prisão, uma prisão de ofício, sem a privatividade do Ministério Público, que foi ordenada num domingo, num feriado, num domingo à noite, 16 de fevereiro, às 23 horas, violando, inclusive, a questão do horário. Então, se fosse assim, essa questão tratada como um crime permanente, a própria veiculação de um vídeo, nos memoriais foi informado alguns links de vídeos de algumas autoridades que estão até hoje, livres na internet, falando de fechamento dessa Suprema Corte, que é algo abominável. Nós precisamos da Suprema Corte, nós precisamos de Vossas Excelências, mas nós precisamos de Vossas Excelências observando atentamente a Constituição Federal, que é justamente, Excelências, o alicerce desta casa, dessa magnífica casa protetora das normas constitucionais. Mas o que se viu desde a prisão
ilegal do deputado federal Daniel Silveira, que vou tratar logo à frente, foi que ocorreram atropelos às normas constitucionais, ocorreram violações a direitos. Meu Deus, como é possível a casa que protege a Constituição ir de encontro ao que está na Constituição? Por exemplo, a Constituição veda o Tribunal de Exceção. Quando se aplica o sistema penal inquisitório, está se criando um tribunal de exceção, porque daqui, vossas excelências, daqui não há recurso, daqui desse plenário, a decisão que sair, não haverá recursos. E aí muito me estranha, com a devida vênia, as vítimas, os acusadores, serem os próprios julgadores de quem cometeu supostamente o crime. Então essa violação, no meu entendimento, ao sistema acusatório, é a premissa maior desse julgamento, que não há como prevalecer a tese do parquê, como será apresentado a seguir, porque ocorreram diversas situações, inclusive o evento Abolicio Criminis, que é importante, apesar da nobre procuradora entender o contrário. Mas eu quero deixar bem claro que Daniel Lúcio da Silveira não cometeu crimes. Durante todo o processo, e todas as vezes que a defesa foi cerceada, a defesa foi violada, este advogado também foi violado, porque este advogado recebeu um processo ético disciplinar por determinação do relator, junto à OAB. Então, isso por si só já viola, inclusive, a imparcialidade do julgador, e aí cabe, sim, a suspeição nos termos da lei, do Código de Processo Penal. Eu fui autor de pedido de impeachment do senhor relator, com a devida vênia e o respeito. Então, é impressionante como o sistema penal está sendo aviltado, com a devida vênia. E... a primeira ilegalidade que ficou muito clara, ela foi perpetuada ou perpetrada no dia 16 de fevereiro, data da prisão, de ofício, mandado de prisão em flagrante, inovação jurídico-processual. Eu desconhecia até então. E nesse prazo, cadê a Câmara dos Deputados? A Câmara dos Deputados, ela tem que ser comunicada dentro das 24 horas. A Câmara dos Deputados foi comunicada, salvo melhor juízo, 3 dias depois, que ele já estava preso. Então isso é violação. E menos de 24 horas depois, a Procuradoria, a PGR, já tinha oferecido a denúncia. E ela foi aceita em 28 de abril. Então, mas tem graves problemas, porque não existe prisão preventiva para parlamentares. Isso, inclusive, é entendimento do próprio Excelso Tribunal, desse STF. Inclusive, o próprio juiz relator, instrutor, escolhido pelo eminente relator, diz claramente na audiência de custódia que não se aplica a prisão preventiva a parlamentares. Mas ele ficou preso. Ele ficou preso num batalhão. E depois, em 14 de março, ele foi colocado numa tornozeleira eletrônica, que ficou até agosto, aí, quando foi retirada, em 10 de agosto. Mas é importante salientar que, desde a prisão em 16 de fevereiro, ele ficou 26 dias em prisão, em flagrante. Flagrante de 26 dias. Isso não existe, porque na própria audiência de custódia teria que ser relaxada a prisão ou converter em prisão preventiva, mas aí vem uma sinuca. Parlamentares não podem ter a prisão preventiva. Mas aí ele ficou em prisão preventiva. Ele ficou 26 dias em prisão em flagrante,
um flagrante inexistente, porque se houver essa questão da prisão em flagrante, todas as pessoas de direita e de esquerda que falam besteiras aí e publicam vídeos, por exemplo, chamando o presidente da República de genocida, essas pessoas também devem responder, devem ser presas, devem ter as suas liberdades também cerceadas? Não, é liberdade de expressão. A liberdade de expressão ela tem um limite, sim, mas é para isso que o Código Penal estabeleceu os crimes contra a honra. E não isso que está acontecendo, porque isso é uma perseguição política, data máxima vênia. O deputado federal Daniel Silveira, ele não está sendo julgado juridicamente, porque se fosse juridicamente, ele não estaria nem sequer preso no dia 16 de fevereiro, não teria sido preso. Então, a questão da imunidade, a questão da prisão preventiva, prisão preventiva não é cabível a parlamentares. Isso, inclusive, está na ADI 5526, inclusive, Excelência, é objeto de uma reclamação constitucional nesta Suprema Corte, que está pendente de julgamento, que é o questionamento sobre o cumprimento do que está disposto na decisão colegiada da ADI 5526, da relatoria do voto vencedor do eminente ministro Alexandre de Moraes, que diz: a imunidade formal prevista constitucionalmente somente permite a prisão de parlamentares em flagrante delito por crime inafiançável. Daniel Silveira não cometeu nenhum crime em flagrante delito por crime inafiançável. Nós sabemos os crimes inafiançáveis, estão lá na Constituição Federal. Sendo, portanto, incabível aos congressistas, abre aspas, sendo, portanto, incabível aos congressistas, desde a expedição do diploma, a aplicação de qualquer outra espécie de prisão cautelar, inclusive da prisão preventiva, prevista no artigo 312. Mas Daniel Silveira foi preso preventivamente. Ele ficou por 2 ocasiões encarcerado. Uma pessoa sem crime, sem condenação, sem fundamentação suficiente para poder colocar uma pessoa encarcerada, porque vigora o princípio da presunção de inocência e a pessoa só pode ser considerada culpada com a sentença penal transitada em julgado. Aí ele pode começar, inclusive, a cumprir pena. Mas não, Daniel Silveira cumpriu pena, juntando todo o período que ele ficou preso, encarcerado, e o período que ele está preso hoje, impedido de exercer plenamente o seu mandato parlamentar, porque ele não pode conversar com seus eleitores, ele não pode sair, ele é um deputado federal, não pode participar de nenhum evento em outros estados, só pode estar no Rio de Janeiro e em Brasília. Então isso sim é cerceamento do seu mandato parlamentar. Isso, a ADI 5526 é clara, não existe prisão preventiva para parlamentares, mas Daniel Silveira foi preso preventivamente. Esse termo, inclusive, foi usado pela própria Procuradoria. Então, é impressionante como o sistema acusatório foi aviltado e o sistema inquisitório foi implantado com sucesso nesta ação penal 1044. E aqui eu rogo vênias para vossas excelências para relembrar o artigo 5º, que diz que há vedação expressa para o tribunal de exceção. Nós precisamos trazer de volta o respeito pleno à nossa Constituição Federal, excelência. É que eu rogo vênias para isso. Então, continuando, no dia 24 de junho, Daniel Silveira novamente foi preso. Qual é? Suposta tentativa de fuga. Suposta. Ora, senhor presidente, a residência do senhor Daniel Silveira tem um muro de 5 metros de altura em declive. Se ele fosse o Homem-Aranha, ele conseguiria subir no muro e voltar da velocidade que o agente da Polícia Federal informou. Porque
E ainda tem um agravante, ele estava com a perna imobilizada porque rompeu os ligamentos, então ele não poderia saltar dessa altura de 5 metros e voltar conforme o agente da Polícia Federal narrou. E aí nós temos, inclusive juntamos aos autos, excelências, a filmagem completa de toda a operação da Polícia Federal, toda, da chegada até a saída. Ele aparece no finalzinho do vídeo, mancando, entrando dentro da viatura da Polícia Federal. Mas não, o agente da Polícia Federal disse que ele pulou, tentou fugir. E aí foi motivo para manter a prisão. Ele foi preso porque ele disse, segundo o relator, não houve pagamento da fiança. Agora, o crime era inafiançável, mas foi estabelecida uma fiança. A fiança foi paga, porque ninguém tem 100 mil reais guardado debaixo do colchão. Ele não tinha esse dinheiro, inclusive foi feita uma vaquinha virtual, foi levantada e quando foi paga, para nossa surpresa, excelência, o senhor relator determinou à Caixa Econômica Federal que encerrasse a conta, porque não conseguiu pagar em 48 horas. Mas o Código de Processo Penal diz ser muito claro, que você pode pagar a fiança até a sentença condenatória. E a fiança foi paga, excelência. Mesmo assim, ele continuou preso. Mais uma ilegalidade. Então, a enumeração das ilegalidades demonstram claramente que houve, sim, violação a direitos, principalmente o direito à ampla defesa, que isso é inafiançável, é inarredável em qualquer processo judicial, seja ele criminal, seja ele administrativo ou mesmo civil. Agora, acusar o deputado federal de cometer crimes de opinião, de ironia, por exemplo, a palavra a surra com gato morto é uma expressão, um jargão popular. Não é um desejo, porque não houve em nenhum momento nenhuma surra. Não houve isso. Esse foi um jargão popular. Agora, nem ironia você pode mais desferir se ocorreram excessos. Aqui eu quero deixar ressalvas: se ocorreram excessos, que eles sejam punidos, mas que se respeite o devido processo legal, respeite a ampla defesa, respeite a atuação do advogado. Este advogado foi violado em suas prerrogativas inúmeras vezes. Tanto é que eu fiz 6 representações na OAB contra o senhor relator. 6. Eu queria aqui fazer uma leitura de um trecho da ADI 4451, da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes, que diz assim, abre aspas, o direito fundamental à liberdade de expressão não se direciona somente a proteger as opiniões supostamente verdadeiras, admiráveis ou convencionais, mas também aquelas que são duvidosas, exageradas, condenáveis, satíricas, humorísticas, bem como as não compartilhadas pelas maiorias. Ressalte-se que, mesmo as declarações errôneas, estão sob a guarda desta garantia constitucional. ADI 4451, de 21 de junho de 2018, relatoria do eminente relator, Alexandre de Moraes. Então, isso aqui está dito pelo próprio relator, mas não é o que ele aplicou. Não foi, longe disso, longe. E aí eu fico pensando, o que mudou de 2018 para 2021? O que mudou? Os atores? Quem é o réu? Por quê? Porque aqui eu penso, excelências, que essa aplicação aqui vale para todos, porque o artigo 5º é claro, todos são iguais perante a lei e não podem ser discriminados. Mas o que está acontecendo aqui é que
a esquerda, e aí há a separação de esquerda e direita. E aqui eu estou falando tecnicamente, eu não estou defendendo nenhum nem outro, eu estou falando tecnicamente. Chamam o presidente da República de genocida, não acontece nada. Aí falam ironias, se ocorreram ameaças, obviamente tem os remédios próprios, e aí prende-se a pessoa, retira-se todos os seus direitos, tira-lhe a liberdade de exercer o seu mandato. Ora, Daniel Silveira ficou preso do dia 24 de junho até o dia 8 de novembro, sem exercer o seu mandato parlamentar. Ele não exerceu, ele ficou encarcerado, preso, grades, sem cometer um crime, sem ser condenado. Vamos imaginar que tivesse cometendo um crime, teria que ser condenado. Porque ninguém pode ser, a pena não pode ser antecipada, porque existe o devido processo legal. Isso não foi respeitado. Então, isso sim viola todo o ordenamento jurídico, viola as prerrogativas da defesa, porque nós somos vitrine. E as pessoas perguntam, não adianta nada você fazer isso, fazer aquilo, que chega lá, acabou. Então, essa credibilidade, Excelência, nós precisamos lutar por ela. Precisamos lutar juntos para poder trazer de volta 100% da confiança do brasileiro a essa Suprema Corte, que eu confio. Confio nessa Suprema Corte. Apesar das divergências, mas eu respeito muito essa Suprema Corte, a história dela. Então, o que nós precisamos é exatamente isso, respeitar a Constituição Federal. Apenas isso. Isso já ajuda muito. Fatos importantes ocorreram aí durante ao transcorrer desde 16 de fevereiro, e eu destaco principalmente dois momentos que são cruciais para demonstrar a ilegalidade da condução e da parcialidade dessa condução, infelizmente, que é justamente o respeito ao artigo 53, parágrafo 2º, justamente o objeto da ADI 5526, que é a comunicação prévia da Casa Legislativa para deliberar sobre medidas cautelares ou mesmo a prisão em flagrante por crime inafiançável. Claro que no dia 19 a Câmara, por 364 votos, ratificou a prisão, mas veja, foi dia 19, a prisão foi dia 16. A Câmara teria, inclusive o parlamentar, teria que ter sido entregue à Polícia Legislativa para que fosse ficar sob a sua guarda e somente após a deliberação da Câmara, que ocorreu dia 19, ser entregue às autoridades, de acordo com a determinação dessa excelsa Corte. Isso não foi feito, Excelência. Isso foi violado. A Casa Legislativa, e aí nós remetemos a tripartição dos poderes, a independência dos poderes foi violado. Isso foi violado. A Câmara dos Deputados não foi respeitada. Não foi. Porque se ela fosse respeitada de acordo com a ADI 5526, que diz que inclusive medidas cautelares, ela tem que ser comunicada dentro das 24 horas. Mas no caso desse segundo ato agora, que foi inclusive a pedido de Vossa Excelência, vice-procuradora, que fosse dispensada a comunicação à Câmara, porque, entre aspas, não estaria atingindo o exercício parlamentar. Como não? Se Daniel Silveira não pode usar as redes sociais, não pode conceder entrevista, não pode falar com seus eleitores, não pode isso, não pode aquilo. Isso, qualquer ato que envolva cerceamento de direito é cerceamento do exercício parlamentar. Até porque já ficou claro aqui, inclusive nessa excelsa Corte, que o mandato parlamentar, ele é exercido 24 horas, 7 dias da semana. Desde quando ele é diplomado, ele exerce, ele é parlamentar 24 horas por dia. Inclusive as redes sociais
principalmente as redes verificadas, são uma extensão do mandato. Isso, inclusive, vários julgados aqui desse Supremo Tribunal indicam nesse mesmo caminho. Mas não. Daniel Silveira teve todos os seus direitos de promoção pessoal suprimidos para falar com seus eleitores. Ele não consegue falar com seus eleitores porque ele está proibido. E aí condiciona-se, para conceder entrevista tem que pedir autorização. Tá. Aí a defesa pede autorização, não concedo. Por quê? Não, porque eu não quero. É isso. Então, isso é violação. Por isso que a Câmara tinha, sim, que deliberar sobre todas as medidas cautelares, inclusive essas recentes, que foram referendadas pelo plenário, para que ela se deliberasse e manifestasse se iria ou não manter as medidas cautelares, inclusive o novo uso de tornozeleira eletrônica, que está com problemas de bateria, está com ruídos estranhos. Isso foi levado ao relator e até hoje não houve nenhuma providência. A bateria do equipamento está ruim, já foi comunicado, mas continua sem nenhuma providência. E aí que eu volto à questão do respeito à defesa. Não está ocorrendo o respeito à defesa, porque tudo que ela pede é negado, indeferido. Ora, tudo que a PGR pede é deferido. Então é impressionante. Isso é impressionante. Eu estou pulando aqui para poder agilizar, tá, Excelência? Eu gostaria agora, desses minutos finais, de falar sobre as alegações finais do Ministério Público, inclusive fazendo ressalvas aí ao que foi pontuado. Primeiro, que não existe crime de ironia, crime de crítica, crime de sátira, como foi próprio ADI 5541, da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes, que disse exatamente isso. Então, a ilegalidade da prisão, ela vem desde o dia 16 de fevereiro de 2021. E nesse tempo, além das ilegalidades, ocorreram atos que, com a devida vênia, provocaram até uma certa indignação da defesa, principalmente com relação à restituição da fiança que foi paga. Ao contrário do que o eminente relator disse, que não reconhece o pagamento da fiança, mas ela foi paga, tem um comprovante. E até hoje a defesa não sabe que fim que se deu, porque já que ele não reconheceu, já que não houve o reconhecimento da fiança, ela deveria ser devolvida. E até hoje não. Inclusive esse foi um dos motivos de um dos embargos de declaração que foi rejeitado e depois este advogado foi punido com R$2.000, né? Como se o direito de recorrer fosse algo surreal. Eu estou pulando aqui, Excelência, para adiantar, tá? Bueno. Eu também gostaria de relembrar aqui a PET 8814, da relatoria do eminente ministro Roberto Barroso, que diz claramente que eventual excesso de linguagem na manifestação não atrai a tutela penal. Não obstante, possa configurar em tese quebra de decoro, apta a ensejar o controle político. É exatamente aqui, controle político. Se ocorreram excessos, a Câmara dos Deputados é o caminho para se resolver esses excessos, as punições, a cassação, a suspensão, e não utilizar instrumentos jurídicos para fazer as vezes da Câmara dos Deputados. E é isso que vem ocorrendo, Excelência. Então isso precisa ficar muito claro, porque a ação penal 1044 é um marco negativo na história da jurídica do Brasil. É um marco negativo, infelizmente,
porque todo tipo de atrocidade jurídica foi cometida nesta ação penal, principalmente a violação ao sistema penal acusatório e à imparcialidade. Juiz não pode ser a vítima e o julgador ao mesmo tempo. E aqui nós temos, se ocorreram as ofensas, tem-se os instrumentos necessários, que são as ações penais privadas, calúnia, difamação e injúria. Mas não vamos condenar um inocente. Um inocente porque ele utilizou um jargão popular ao referir-se a Vossa Excelência, mas ele está sendo acusado de cometer um crime de ameaça. Bom, o crime de ameaça está no 147, representação. Sobre a questão dos artigos da Abolício Crimes. A Lei de Segurança Nacional, como muitos já tinham conhecimento, é um resquício, um lixo, né, do período denominado regime militar. Ou seja, é de 83, então ela precisava ser ou revogada integralmente ou modernizada. Então, ocorreu a revogação integral em setembro de 2021. Ao contrário do que a nobre procuradora informou, não houve a continuidade da normativa penal. E aqui é muito claro, porque nos memoriais que foram apresentados, e eu peço vênias para que sejam apreciados, está muito claro que só um minuto. O artigo 18, que está tipificado supostamente no artigo 359-L, só um instante que eu estou... Doutor, fique à vontade dentro do seu tempo. Sim. Tá, eu vou falar que é da questão da imputação do suposto crime de coação. Artigo 344 do Código Penal. No dia 17/2, o Ministério Público apresentou a denúncia com fundamento de que houve coação no curso do processo. Mas o que é coação? Coação é forçar alguém a fazer algo contra a sua vontade, com propósito perante outra pessoa, né? E com o propósito de obter algo contra a vontade desta. Eu não tenho notícia de nenhum ato que houve a sua plena configuração. E aí, a suposta coação, na ditadura você é livre, na democracia é preso. Isso é uma frase utilizada de forma contextualizada, ou seja, o Daniel Silveira, quando ele quis mencionar essa intenção, era justamente por conta dos atropelos constitucionais que estavam ocorrendo naquele momento, né? Ele agiu dentro da sua estrita liberdade de expressão, porque a imunidade do parlamentar é para quaisquer palavras. Então, se houver uma condenação por um crime de opinião, de ironia, nesse sentido, é importante que se mude, então, com a emenda constitucional, retirar ou suprimir o termo quaisquer, porque quaisquer é muito claro. Quaisquer, não há restrições, não há limitações, e os excessos, a Casa Legislativa, ela tem o seu poder para poder julgar politicamente o parlamentar, e não um julgamento político, infelizmente, ocorrendo aqui no âmbito dessa excesso à corte, com a devida vênia. Talvez o mais emblemático seja esse segundo suposta conduta de coação. Convoquei as Forças Armadas para intervir no STF? Foi uma pergunta.
Não foi uma afirmação. E em várias passagens, inclusive da denúncia, foi informado, foi retirada essa interrogação. E um sinal de interrogação é diferente de um sinal de exclamação. Ele não convocou o Exército para as Forças Armadas para intervir no STF. Ele fez uma pergunta aos seus eleitores, ao seu público. E, diante dessa pergunta, ele foi respondendo de acordo com o que fora lhe perguntado pelos seus eleitores. Portanto, em várias passagens, inclusive, aí no item 9 do EDOC 574, que trata dessa suposta coação, está muito claro que foi suprimido o sinal de interrogação. Foi como se estivesse afirmando, inclusive, na PET 9456 do eminente relator, está escrito assim, ó, abre aspas, inclusive no segundo vídeo, convoquei as Forças Armadas para intervir no STF, ponto. Vejam, só o título do vídeo já tipifica, nesse momento de deliberação primária, o crime de incitação. Ora, ele fez uma pergunta. Como quer incitar se ele está perguntando ao seu público se ele, Daniel, convocou? Eu convoquei? Ele está perguntando ao público, eu convoquei? Não. Aqui está afirmando o eminente relator que ele convocou, mas ele não convocou nada, ele está fazendo uma pergunta, ele está conversando com o seu público. Isso foi, infelizmente, deturpado, tanto na peça de denúncia, quanto nas demais, inclusive no relatório que aceitou a denúncia lá em abril. Foi aceito pelo plenário. E aqui eu quero deixar importante que a democracia é liberdade de opinião, manifestação e expressão, sem que sofra qualquer peia. Essa palavra, essa expressão, inclusive, é do eminente ministro Marco Aurélio. A liberdade não pode sofrer qualquer peia. Sobre as críticas que foram tecidas pelo eminente deputado federal Daniel Silveira, aqui acusado injustamente, eu gostaria de trazer à baila aqui palavras do eminente ministro Alexandre de Moraes. Eu gosto de fazer essas referências. Quem não quer ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. E afirmou também, abre aspas, não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça para exercer cargos públicos. Essa é a regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por meio de uma legítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente inconstitucional. Ora, isso é o que está acontecendo. O Estado está punindo antecipadamente uma pessoa por opinião, por exercício do seu pleno direito de manifestação, opinião e voto. Se ocorreram excessos, aí eu deixo ressalvas, que a Casa Legislativa trate da forma correta, que é a política. Por isso que existe a separação dos poderes. Por isso que existe o Poder Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Ou seja, ambos têm que se respeitar mutuamente. Infelizmente, com essa ação penal, isso foi jogado ao vento. Infelizmente. E eu gostaria de rogar vênia justamente para chamar isso de volta, para trazermos à baila a nossa Constituição Federal, que ela inclusive diz claramente que todos são iguais perante a lei. Mas não é isso que acontece. Um julgamento ele só pode ocorrer se houver imparcialidade, se houver respeito ao devido processo legal, se houver respeito à ampla defesa, à própria atuação do advogado. Em diversos momentos, como eu já narrei antes, a defesa foi violada em suas prerrogativas. Infelizmente. Efetivamente, excelências, com as
críticas com as palavras, inclusive risíveis, do parlamentar, que provocou risos, nenhum ministro foi jogado ao lixo. Nenhum ministro sofreu ameaça real ou alterou sua rotina, até que se saiba. Não houve qualquer invasão na sede do STF ou em residência de algum membro, ou mesmo de familiares. Se ocorreu, eu desconheço, com a devida vênia. Além disso, excelências, não houve, e até que me prove o contrário, nenhuma ruptura institucional de nenhum dos poderes da República. Muito pelo contrário, estão aí firmes e fortes. Se Deus quiser, prevalecerão dessa forma. Mas é preciso respeitar os limites da Constituição e de cada um dos poderes. Isso é importante para a própria preservação do Estado democrático de direito. E é isso que eu luto incansavelmente 24 horas por dia. Respeitar a Constituição, respeitar as leis. Esse é o meu norte e sempre será até o meu último dia aqui na Terra. Nenhum dos membros do STF foi destituído. O Estado de Direito continua da mesma forma, apesar da pandemia. Ou seja, nada mudou, nada ocorreu. E aí é importante, porque existe um precedente do Supremo Tribunal Federal que fala exatamente sobre essa concretitude, essa coisa concreta, essa objetividade sobre a questão penal, sobre o pensar. Eu vou pensar em fazer, mas tem que ser objetivo, tem que ocorrer para ser aplicada a Lei de Segurança Nacional, como está sendo imputado ao parlamentar, que foi revogada. E sendo a lei revogada, e os tipos verbais inseridos nos artigos informados pela eminente procuradora não possuem consonância com os tipos verbais da lei que foi revogada. E um tipo verbal, dependendo, ele muda completamente o sentido, até uma vírgula muda. Então, por essas razões, eu estou adiantando aqui, excelência, para poder dar o tempo, eu peço vênias para que seja observado as argumentações dos memoriais, porque está muito esmiuçado e seria 2, 3, 4 horas para poder fazer isso. Então, eu estou adiantando para poder ajudar, tá? E eu gostaria de falar sobre essa questão. A Lei de Segurança Nacional, ela é objetiva e não subjetiva. O parquet tentou, com jurisprudências, com doutrinadores, inclusive algumas peças até com menções platônicas, ou seja, algo ligado aí à subjetividade, deveria, que é o fiscal da lei, para ser bem o custos legis, ele tem que estar principalmente focado no artigo 220 da Constituição Federal, que veda, parágrafo 2º, veda qualquer espécie de censura, que é o que está acontecendo. Se ocorrerem excessos, repito, a Casa Legislativa ela tem os instrumentos legais para punir, inclusive cassar o mandato de um parlamentar, mas não a Suprema Corte, que está fazendo, infelizmente, um julgamento político, porque o acusador, o juiz e a vítima estão na mesma pessoa, que viola exatamente o sistema penal acusatório. Eu gostaria de ler aqui um pedacinho do voto do eminente ministro Dias Toffoli, que da conjugação dos artigos 1º e 2º da Lei 7.170, extraem-se 2 requisitos de ordem subjetiva e objetiva: a motivação e objetivos políticos do agente, e esse é que é o mais importante, a lesão real ou potencial à integridade territorial, à soberania nacional, ao regime representativo e democrático, à federação ou ao Estado de Direito. Ou seja, aqui é muito importante dizer que ainda na continuidade do voto do eminente ministro Dias Toffoli, agora é de Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Porém, concluiu-se que o quadro probatório permite a conclusão de que o réu quis
realmente causar embaraço ao curso normal dos trabalhos da usina, embora não fique absolutamente claro se pretendia mais do que isso, ou seja, há uma subjetividade, ou seja, a condenação com base na Lei de Segurança Nacional ela tem que ser objetiva, ou seja, ela tem que ser concreta e não abstrata, como está sendo nesse caso. A abstração está sendo utilizada como premissa para a condenação de um inocente. E aí, continuando as aspas aqui de Vossa Excelência, o próprio Ministério Público cogitou da possibilidade de o acusado ter realizado o ato, em tese, criminoso, a manobra, no caso de uma usina, por motivos egoísticos, patrimoniais, com o fim de prestar novos serviços no local, ou por vingança, ou seja, ou por curiosidade. Aqui é o julgamento da RC 1473 de 2017. Então, para se aplicar a Lei de Segurança Nacional, é preciso ter objetividade, não cabe subjetividade, como o Ministério Público impôs em toda a denúncia. Toda foi feita sob preceitos subjetivos com base na Lei de Segurança Nacional. E a Lei de Segurança Nacional, ela é clara, tem que ter a objetividade, tem que ser concreto. Isso é fato. Dessa forma, não há que se falar em condenação pela Lei de Segurança Nacional, ainda mais a ocorrência da abolício crimes, que essa ocorrência da abolício crimes já extingue a punibilidade, a tipicidade, os elementos. E é isso que precisa ficar bem claro nesses minutos finais, Excelências, é que o que se busca aqui, que se buscou durante esse tempo, foi justamente mostrar a Vossas Excelências que a violação ao princípio acusatório e a tentativa subjetiva de condenar um inocente por críticas, mesmo ásperas, e aqui eu faço ressalvas, que eu não estou endossando nenhuma fala absolutamente, até pelo respeito a esta casa, essa corte, perdão, mas é preciso ficar muito claro que para uma pessoa ser condenada não pode haver a subjetividade, porque a subjetividade incorre na suspeição, na imparcialidade. É preciso analisar concretamente a utilização de termos irônicos, como uma surra com gato morto. Podem pesquisar na internet que isso é uma fala do Sul e de algumas regiões do Brasil. Então, é uma expressão, é uma ironia. E ao se trocar uma interrogação por uma afirmação e falar que aquilo é configurado um crime, é um sacrilégio. Isso é inadmissível. Isso sim é subjetividade. E não é concretividade, ou seja, não é concreto, não é objetivo, como a Lei de Segurança Nacional prevê ser objetivo e concreto. Então, para finalizar, eu gostaria de ler só um trechinho aqui 4 minutos ainda, sobre a questão da abolício crimes. Doutrina do saudoso Mirabete. Ocorre a chamada abolício crimes quando a lei nova já não incrimina o fato que anteriormente era considerado como ilícito penal, como dispõe o artigo 2º do Código Penal. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais. Ora, a abolício crimes, ela apaga até condenação transitada em julgado. Põe-se a pessoa em liberdade. Agora, querem condenar a todo custo um inocente que utilizou-se de sua imunidade. Se ocorrer os excessos, a casa já tomou providências, aliás, mas é um julgamento da Casa Legislativa. Então, se ocorrer os excessos de forma pessoal, e aqui eu vejo pessoalidade nesse trâmite processual, eu entendo, e a defesa entende, que deve-se respeitar o princípio acusatório, ou seja, o juiz não pode ser o réu, não pode ser o acusador, a vítima e o julgador. E Vossas Excelências, como se sentiram ofendidos, e eu faço vênias aqui e não estou enaltecendo nenhuma ofensa absolutamente, mas o caminho seria a ação penal privada, representação, calúnia, difamação e injúria, mas não houve isso. Por isso que há entendimento que
não há que se falar em condenação por coação durante o processo, que não houve. E aí eu peço vênias mais uma vez, Excelência. As explicações técnicas estão, eu adiantei, estão nos memoriais. Eu gostaria de pedir encarecidamente para que Vossa Excelência lessem os memoriais, observasse os memoriais para que vejam exatamente que foi tratado cada item, essa questão da coação. Tá? Então, para finalizar, eu gostaria de pedir encarecidamente aos nobres julgadores que analisem com objetividade e não olhassem da forma subjetiva, ou seja, como se estivesse ali naquele evento do dia 16 de fevereiro, porque existem vídeos muito mais aviltantes em termos de honra veiculados, e as pessoas não podem ser condenadas quando, principalmente, ela tem a sua imunidade por quaisquer palavras. Então, ou nós suprimamos a palavra quaisquer, ou deve ser respeitado o artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal. Então, para finalizar, eu gostaria de pedir que o requerido Daniel Lúcio da Silveira seja absolvido de todas as acusações que foram feitas subjetivamente pela Procuradoria-Geral e que seja também restituída a fiança paga em 29 de junho de 2021. É isso, muito obrigado.